Pessoal, um tema importante de finanças públicas que vai ocupar bastante espaço no debate público a partir do próximo governo é o da reforma tributária. Então eu vou deixar uma série de vídeos disponível aqui no canal para vocês tomarem consciência do assunto, saberem de algumas particularidades que envolvem esse debate, e sendo que esse então vai ser o primeiro vídeo a ser tratado a respeito do tema. Nós temos hoje, em adiantado estado de discussão, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, em tramitação na Câmara dos Deputados, a PEC 293/04, que tem como relator o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, que está pronta para ser votada no plenário a partir da próxima legislatura. Não vai ser possível andar a PEC enquanto estiver em vigor a intervenção federal do Rio de Janeiro e a intervenção federal também do estado de Roraima. As duas têm prazo de validade que vai se findar agora em 2018, então a partir do ano que vem essa PEC e outras, como a da reforma da Previdência, vão poder andar no Congresso Nacional. Bom, para esse vídeo o que eu vou discutir vai ser o seguinte: o próprio conceito de reforma ou de necessidade de reforma. Nos próximos eu vou tratar das propostas que existem aí, produzidas pela sociedade civil, e essa em particular que tramita na Câmara, e vou falar dos aspectos técnicos de cada uma delas. Mas uma questão importante é a seguinte, a questão primeira importante. Não é possível se projetar uma reforma apenas para mudar pelo mudar. A gente tem que tomar cuidado com as perdas de arrecadação que uma reforma tributária pode gerar, os impactos financeiros que podem ser causados. Nós estamos num cenário de déficit fiscal, inclusive, então a gente não pode se dar o luxo de fazer uma alteração na legislação e, por exemplo, aparecer o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo os tribunais locais, e decretar a inconstitucionalidade de um tributo ou outro desse que venha a substituir os tributos que nós temos. O que me parece mais prudente se fazer não é alterar o sistema tributário profundamente, como se quer nessa PEC que está em andamento. Eu acho isso uma completa falta de juízo, a despeito das boas intenções das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Eu não duvido que o deputado Luiz Carlos Rauli, por exemplo, seja uma pessoa bem intencionada, mas eu não acho prudente fazer uma mudança como essa. Anualmente, o Supremo Tribunal Federal altera a apuração de um tributo e deixa aí o governo nas mãos, os governos federal, estaduais, os governos estaduais e os municípios. Vejo o caso, por exemplo, da exclusão do PIS e COFINS, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ou então da ampliação do conceito de crédito que pode ser tomado a título de insumos na apuração de PIS e COFINS. São duas questões judiciais que causaram impacto nas contas públicas violentíssimo. Então veja só, essa proposta do Rauli mesmo, do deputado Rauli, que prevê unificação de 9 tributos em um só. Imagina um cenário em que o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade dessa PEC em relação a parte desse tributo ou a totalidade dele, porque agrediria eventualmente alguma cláusula pétrea. O governo vai ficar sem arrecadação federal, sem arrecadação de tributos? Ou imagina se as ações que andarão para questionar esse novo tributo, porque no Brasil sempre é assim, né? Você muda a legislação, aparece uma série de medidas judiciais a respeito, e de repente o Supremo Tribunal Federal reduz o potencial de arrecadação de um tributo que unifique outros 9 como esse. Não é prudente, então, uma alteração da legislação tributária tão profunda quanto essa. O que me parece ser mais prudente é você fazer alterações pontuais, por exemplo, aos poucos, graduais. Por exemplo, como a que o Henrique Meirelles tentou patrocinar como ministro da Fazenda, de unificar o PIS e a COFINS. Começa devagar assim. Depois, num segundo passo, unificar o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. E aos poucos você vai ajeitando o sistema e verificando o que essas alterações vêm promovendo em termos de arrecadação de tributos. Você já provoca alguma simplificação, segue as recomendações que o próprio Banco Mundial vem fazendo ao Brasil para simplificar
a legislação tributária aos poucos. O maior problema de complexidade da legislação tributária, com certeza, diz respeito ao ICMS, mas esse não é um problema facilmente resolvível, porque os estados hoje querem manter a arrecadação como existe hoje. Nós temos hoje um sistema em que tem tributos federais e tributos estaduais compartilhados com estados e municípios por meio dos fundos de participação, o que é uma péssima ideia. Por quê? Você tem municípios recebendo tributos sem ter colaborado pela produção dessa riqueza. Mas de fato nós temos municípios mais pobres e tal. Esses municípios somente existem por causa desses fundos de participação. Se esses fundos de participação não existissem, esses municípios ou seriam extintos, ou seriam incorporados por outros, fusionados que sejam, ou então esses municípios deixariam de receber esse dinheiro que recebem dormindo, alguns estados também nessa situação, e se tornariam locais propícios, com redução de tributos que seja, para atrair novos investimentos pelas razões certas. O que acaba acontecendo hoje? Você tem uma série de estados e municípios recebendo partilha de tributos sem melhorar a sua infraestrutura, e esses governantes acabam fazendo o quê? Pegam esse dinheiro e gastam com folha de salários de servidores públicos. Esbanjam esse dinheiro, por quê? Não tem correspondência esse dinheiro ganho com esforço nenhum deles mesmo, é isso que acaba sendo feito. E é por isso que você tem desembargadores de estados menores, como o Acre, por exemplo, como dos mais remunerados do país. O estado do Acre recebe partilha de tributos sem ter colaborado em nada para produzir essa riqueza. Agora, como é que vai mexer nesse balaio de gatos? Esse é um problema profundo de mudança da legislação tributária, desse conceito de partilha de tributos, que não vai ser facilmente resolvível, porque os congressistas têm os seus compromissos regionais e não vão aceitar perdas de arrecadação com o modelo que a gente tem hoje. O que me parece que seria mais racional seria manter o sistema tributário como está hoje e ampliar, por exemplo, a possibilidade de adesão de contribuintes a uma sistemática similar ao do Simples Nacional, onde onde os contribuintes recolhem uma vez só tributos para o governo federal e a partilha é feita pelo governo federal com estados e municípios. Então você mantém os tributos do modo como eles estão hoje, reduz alguns deles, como Fundindo, IRCS, e PIS e COFINS, não é? E aí você diminui a complexidade da legislação pura e simplesmente por esse método de recolhimento unificado que já existe. E aí você faz o quê? Cria uma nova faixa de tributação para adesão a esse Simples Nacional. Hoje nós temos para faturamento anual até 4.800.000, o Simples como a gente conhece hoje. É uma sistemática que a Receita Federal entende como de renúncia fiscal, como benefício fiscal, porque esses contribuintes recolhem tributos numa condição mais favorecida, mas seria possível criar uma faixa intermediária de 4 milhões até, por exemplo, sei lá, que seja 50 milhões de reais, até 70 milhões de reais, onde os contribuintes não teriam redução da carga tributária, por exemplo, mas teriam simplificação na adesão a esse sistema. Seria muito mais prático do que essa proposta, me desculpe o deputado Rauli, eu sei das boas intenções dele, mas pavorosa, a difusão de dezenas de 9 tributos, com partilhas, uma sistemática completamente maluca, em que não é possível nem dizer como é que os contribuintes vão reagir a essa sistemática, nem os estados, se vão ter perda de arrecadação ou não, caindo numa conjectura que, a meu ver, imprudente de alterar o sistema sem saber quem vai ganhar ou quem vai perder, apesar dos fundos de participação que foram criados. E, na minha opinião, eu acho que essa seria uma proposta de simplificação com dois vieses muito mais prudente e muito mais factível e com resistência do Congresso Nacional provavelmente nenhuma. Seria unificar PIS e COFINS, que é uma ideia que não é nova, que já está em andamento aí já faz tempo, unificar o imposto de renda e a contribuição social, tomando cuidado para não se perder a arrecadação para a Previdência Social, porque a arrecadação da contribuição social sobre o lucro líquido vai para a Previdência Social. Tomando esse cuidado, unifica esses dois tributos.
além da unificação de PIS e COFINS, e criar uma faixa de tributação nova para uma sistemática similar ao Simples Nacional para empresas que faturam entre 4 milhões e 800 e um valor qualquer de 50 milhões de reais, que seja. Isso já traria uma simplificação para o sistema violenta, seria possível já partilhar, manter a partilha, eu entendo errado, mas daria para manter a partilha do modo como é feito hoje entre estados e municípios, e pronto, já está resolvido o problema de simplificação, sem essa mudança tão complexa como o deputado Rauli defendeu no seu relatório, e eu vou comentar num vídeo específico a respeito. Bom, se perguntarem para mim o que é o ideal, seria reformar o sistema tributário copiando completamente a ideia do que existe nos Estados Unidos hoje. Essa, para mim, é a sistemática ideal, onde você tem imposto de renda federal e imposto de renda estadual, sendo que os estados podem cobrar esse imposto de renda estadual sim ou não, de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, e basicamente essas seria duas receitas importantes ali para o governo federal e para os estados. Além disso, abrir a possibilidade de cobrança dos municípios locais do que nós temos aqui como IPTU e ISS, mantendo essa possibilidade, mas com um aperfeiçoamento que hoje nós não temos, possibilitando que estados e municípios abram mão, inclusive, da totalidade das suas receitas, se eles quiserem. Bom, se você tem um município ou um estado que é capaz de viver com menos, eles podem, então, cobrar menos tributos. Com isso você causaria uma competição saudável entre municípios e entre estados, no sentido de guerra fiscal positiva para o contribuinte. Quanto menos dinheiro você coloca na mão de estados e municípios, ou mesmo do governo federal, melhor para a sociedade, porque assim ela vai conseguir investir na produção, pagar maiores salários para as pessoas, deixar mais dinheiro no bolso dos poupadores, mas esse conceito no Brasil hoje não existe. O ISS, por exemplo, não pode ser cobrado em menos de 2%. Para você dar benefícios fiscais para estados hoje, você tem que aprovar no CONFAS. É extremamente difícil, é praticamente impossível um estado decidir por cobrar menos tributos no Brasil, o que é uma completa barbaridade, porque você cria um cartel de estados e municípios onde a arrecadação de tributos não cai nunca, em prejuízo do Brasil todo, em prejuízo da competitividade do Brasil com outros países que não têm essa sistemática. Então essa competição seria muito saudável sim, só que para isso também teria que fazer uma outra alteração, que seria a cobrança dos tributos exclusivamente onde estão os consumidores, onde está o estado do destino. Ah, mas e se não... como é que ficam os municípios com poucos consumidores? Se viram, eles têm que se virar, municípios e estados com poucos consumidores. Eles têm que fazer com que os seus estados sejam atrativos para essas pessoas, que seja com a redução da carga tributária mesmo, como acontece nos Estados Unidos com o estado de Washington, do Alasca, do Texas, da Flórida, que abrem mão de receitas tributárias para atrair, numa competição saudável, as pessoas que querem morar em estados e municípios que cobram menos tributos. Nós temos, por exemplo, o estado de Nevada, nos Estados Unidos, cobrando muito menos tributos do que os cobrados na Califórnia, e uma migração intensa de pessoas da Califórnia para o estado de Nevada, ou mesmo para o estado de Washington. E é basicamente esse tipo de ideias que não se discute no Brasil. O que a gente quer é botar dinheiro na mão dos governantes, loucamente, não é? E essas reformas tributárias que estão aparecendo aqui só trocam 6 por meia dúzia, mas mantêm a carga tributária no mesmo patamar. É duvidosa a redução da complexidade que vem sendo defendida aqui com essas propostas, mas isso vai ser tema de vídeos que eu vou escrever a respeito disso. Tomem consciência do assunto, eu vou deixar aqui algum material na descrição do vídeo para vocês acessarem, e eu deixo aqui um recado para o presidente eleito Bolsonaro. Não reforme o sistema tributário apenas por mudar, apenas por reformar. Não caia nesse canto da sereia. Faça reformas pequenas, reformas pontuais, tomando cuidado com discussões judiciais, porque o Supremo Tribunal Federal não vai estar do seu lado no próximo governo, não é? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você fizer uma alteração significativa do sistema tributário e o Supremo declarar uma inconstitucionalidade qualquer, você está perdido. O Brasil vai estar perdido, nós todos vamos para o buraco. Então não se encante com essas propostas revolucionárias.
faça reparos no sistema tributário. Talvez a palavra não seja reforma, seja reparo, reparos pontuais, buscando simplificação prudente, cautelosa, devagar, para evitar discussões judiciais e perdas arrecadatórias aí na área judicial. Bom, agora para ser possível aprofundar o tema, eu também não posso ficar nessa, né? Eu não quero essas reformas que tem aí, porque eu acho certo outra coisa e não discuto. Não, eu vou entrar nas propostas aqui, vou discutir cada uma delas e vou trazer um material para que vocês possam estudar o assunto por conta própria e terem as suas próprias opiniões, tá legal? Gente, peço que vocês sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e indiquem para os seus amigos, por favor, tá legal? Um abraço.